Hoje você vai conhecer um empresário que descobriu na educação corporativa uma baita de uma ferramenta de crescimento. Café Corporativo, daqui a pouco. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Neco, Empório da Carne, eleito o melhor açougue da cidade. Reduzir Jundiaí, especialistas na redução do INSS de obras. Café Corporativo aqui no canal 25, hoje falando com um grande amigo meu, João Alarcon. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Aguinaldo. Um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com você. E recentemente eu me encontrei com o João num evento onde nós fomos como alunos, né, João? Sim. E voltamos a conversar, já fazia algum tempo que nós não falávamos, e eu comecei a escutar algumas histórias recentes do João e falei, poxa, preciso trazê-lo para o Café Corporativo para contar um pouco dessa história do empresário que normalmente a gente pensa, o empresário ele está pensando em vender seus produtos, né? Mas o João descobriu que ensinar dá lucro, né, João? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Quanto tempo de empresa? 37 anos. A área de tecnologia. Tecnologia para varejo. A gente desenvolve software para varejo, quando eu digo varejo alimentar, supermercado, açougues, boutique de carne, tudo que é autosserviço a gente está atuando. E ao longo desse tempo todo, o que eu poderia te perguntar assim, houve muito aprendizado, João? Muito. Acho que é o que mais houve, né? O que você poderia citar para a gente como principais aprendizados na vida de empresário? São muitos aprendizados em 37 anos, né? Eu posso deixar passar alguns pontos, mas algumas coisas são fundamentais, são pilares, né? O primeiro é resiliência. Se você quer, a diferença de quem tem sucesso para quem não tem é desistir. Se você desistir, você não vai ter sucesso. Se você persistir, se você for persistente, por mais revés que você tenha, e você souber se adequar às situações, vai chegar um momento que você vai ter sucesso. E eu acho interessante você falar sobre persistência, porque até uma coisa que eu escrevi sobre isso e que eu falo bastante, é que a gente ouve muito aquela estatística do Sebrae, dizendo que 50% das empresas quebram nos primeiros 2 anos. E 80% quebram, 80% das empresas quebram nos primeiros 5 anos. E isso acontece muito porque as pessoas desistem antes da hora também, né? Às vezes a pessoa estava num processo que já era previsto ter dificuldades, mas ela não suporta a dificuldade. A diferença que eu percebo aí, Aguinaldo, é que as pessoas elas não estão preparadas para fazer o que elas vão fazer. Usualmente é isso. Então o cara não fica, estou apto, sei 100% do meu negócio, agora eu vou entrar. Você nunca vai entrar, você nunca vai estar 100%. Sim. Então você vai entrar e você vai se desenvolver no meio do caminho. Esse meio do caminho, muitas vezes, o cara não tem disposição, o cara não tem dinheiro, o cara não tem foco, então isso vai estourar o cara vai parar antes da hora. Né? E muitas vezes o cara pode ter entrado numa área muito ruim, também isso vai fazer o cara parar. Se você pegar as pessoas que mais tiveram sucesso na vida, muitas delas não vieram com talento. Foram criando o talento pela persistência. Pega o Elon Musk. O último foguete dele, ele tinha já explodido 2 ou 3, estava acabando a grana, e o último, se não desse certo, ele tinha falido. E ele foi lá e fez. Quantas pessoas, quantos empresários falaram, não, então eu não vou guardar esse restinho aqui, porque senão, se não der certo eu vou quebrar. Quebrar faz parte do negócio. Sim. Se você falar que um empresário nunca quebrou,
ele não passou por todo o processo. Esse apetite pelo risco faz parte da vida do empresário, né? Então, muitas vezes, até as pessoas não entendem por que o empresário ele visa um determinado lucro. Ele fala, poxa, o sujeito que é colaborador da empresa tem uma remuneração X, o empresário tem que ter 10X. Ele tem que ter 10X porque ele tem 10 vezes, ou 20 vezes, ou 50 vezes mais risco naquele negócio. Exato. Não é isso? O risco é muito grande, a responsabilidade é muito grande. Ser empresário, existem alguns pilares que te conduzem a um caminho de maior chance de sucesso. Um desses pilares é você ser a referência. Não adianta você falar uma coisa e agir de forma diferente. Mas ser referência também faz com que todos os holofotes estejam em você. Quer dizer, a possibilidade de erro ela é muito mais perceptível. Né? É o preço. Cair para o céu tem que morrer. Não tem jeito. Né? Então, assim, você vai estar na chuva e você vai se molhar e você vai errar. Agora, se você tem transparência com os seus comandados, se os seus comandados acreditam no que você fala e veem que existe coerência, porque o problema é o seguinte, o cara fala A e faz B. A palavra coerência, acredito que ela é uma das grandes pérolas do empreendedorismo, correto? Ela é, mas ela é pouco praticada. Então, empresas que têm coerência, comandante que gera coerência para a base, ele já começa com um grande diferencial perante o restante dos concorrentes. E aí ele pode cobrar coerência. Não tenho dúvida, né? Porque você dá o exemplo, né? Uma coisa é falar, outra coisa é fazer. A diferença do diamante para o carvão, ambos, o diamante é um carvão. E o carvão que a gente faz churrasco é um carvão. O que difere um do outro é que o diamante suportou mais pressão. E daí ele virou diamante. Olha que legal essa história. Então, assim, a pressão vai desenvolver em você habilidades que você não tem. Então, assim, há 37 anos, o João era uma pessoa. Até porque eu tinha 20 anos. Imagina, montar uma empresa com 20 anos. Né? João, quando que você percebeu que ensinar era uma boa alternativa para crescimento? Quando você sente que você transborda, você percebe que você ajuda pessoas. Em uma conversa qualquer, ela sai dali falando que ela saiu melhor, que você ajudou ela, que ela conseguiu colocar em prática alguma coisa que vocês bateram no bate-papo normal, não é? Sento para tomar um café com um amigo, ele está com uma dificuldade, a gente conversa. E depois vem um feedback, caramba, cara, eu pratiquei aquilo ali, deu certo, não sei o quê. Então você percebe que você, no transcorrer dessa experiência de vida, você acumulou tanta informação que essa informação começa a transbordar e você nem sabe. Então, fazendo uma analogia, você, para alguns temas, você pode ser um faixa preta, usando karatê, judô, para alguns temas, você não é em tudo. Vai ter tema que você é faixa branca. E aí tem que trazer outra pessoa para te ajudar. Exato. Então, assim, nos temas que você tem um nível maior, né? Você é um faixa azul. Se eu não estou errado, faixa amarela e faixa branca está abaixo do azul. Se eu não estou errado. Mas vamos fazer que seja isso. Eu tenho um conhecimento nesse tema de faixa azul. Quantas pessoas faixa amarela e faixa branca existem que estão batendo cabeça, que nesse momento estão de joelho pedindo uma ajuda por um conhecimento que você tem? Sim. E que você pode transmitir e essa pessoa mudar a vida dela. Sim. E é interessante porque eu por muito tempo fui contratante de mão de obra, fui empregador. Eu gosto de dizer, João, que eu fui empregado, eu fui desempregado, eu fui empregador, hoje eu sou prestador de serviço, eu já passei pelos 4 lados. Talvez tenha mais um quinto aí que daqui a pouco a gente descobre, né? Mas a visão de mundo do empregado e do empregador normalmente é diferente. Total. Agora, quando a gente consegue dar ao outro aquela visão de mundo que a gente tem, o papo fica mais fácil.
Sim. E aí a empresa também flui melhor, não foi? Eu estou passando por um momento de mudanças no meu negócio, né? Onde eu estou estando mais próximo dos meus gestores, dos gerentes, e eu tenho um modelo de atuação que é dividir conhecimento. Então, vai ter assunto que eu sou faixa marrom, vai ter assunto que eu sou faixa preta, vai ter assunto que eu sou faixa branca, não tenho dúvida. Porém, eu tenho gestores dentro do meu negócio que para aquele assunto que eu sou faixa branca, ele é preta. Ao invés, eu sou o proprietário, eu sou o CEO, eu sou o founder, então eu mando. Não, a última palavra é minha. A palavra da decisão. Isso. Porém, eu vou me amparar numa divisão de conhecimento chamado mastermind. Então eu vou pegar o gerente A com o gerente B, com o gerente C, e muitas vezes não é só o gerente, com o cara que está lá na ponta, no atendimento do cliente. Nós vamos sentar, esse cara tem uma experiência que eu não tenho. Eu já atendi cliente, muito. Eu atendo cliente ainda, adoro. Eu tenho prazer em atender. É assim, de tudo que eu já fiz na minha vida, o que eu mais gosto de fazer, é assim que eu amo fazer, é vender. E falando em vender, eu quero praticamente fazer um bloco falando sobre isso. Boa. Mas vamos fazer um intervalo antes, e na volta do intervalo eu quero falar a respeito dessa experiência de estar no ambiente do cliente, ok? Bora. Então, até daqui a pouco. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é falar sobre a proteção de cartões plásticos de débitos e créditos. Configure limites baixos para as compras, transferências e saques no aplicativo do seu banco. Em caso de furto ou roubo do cartão, essa medida reduz significativamente os prejuízos até que o bloqueio seja realizado. Se você utiliza pagamento por aproximação, desative essa função. Caso queira utilizá-la, mantenha um limite de banco baixo para compras sem senhas. Preferencialmente, utilize o cartão virtual de seu aplicativo no celular, pois oferece uma camada adicional de proteção. Da mesma forma, em compras pela internet, prefira também este processo. Ative notificações do banco para receber alertas de compras em tempo real sobre qualquer movimentação. Isso permite identificar rapidamente transações suspeitas e agir imediatamente. Se o seu banco disponibiliza essa funcionalidade, reduz os limites de transações durante a madrugada, pois é nesse período que muitos crimes financeiros ocorrem. É um alerta importante em situações de roubo com retenção da vítima por criminosos. Preserve sempre a sua vida, não reaja. O patrimônio você pode recuperar, a vida não. A tecnologia é uma grande aliada de segurança. Pequenas configurações feitas hoje podem evitar grandes perdas amanhã. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 30 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities e limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje falando com João Alarcon, ele que é empresário há 37 anos. Não esconde idade não, né, João? Não dá para esconder, né? Não tem como, quando né? a gente fala, é engraçado, né? A gente sempre esconde a nossa idade, mas não tem gosta como. de contar a experiência. Só se eu falar que eu montei a empresa com 10 anos, não vai funcionar, né? Vai funcionar. Não tem como. João, uma coisa que é interessante, e a gente falava agora um pouco antes do intervalo sobre isso, que a experiência nossa não está só naquilo que a gente faz todos os dias. A experiência nossa está em conversar com pessoas. Eu, por exemplo, vivi minha vida dentro de área comercial e uma das características do meu trabalho na área comercial, enquanto vendedor, depois gerente de vendas,
fui diretor comercial, é que eu visitava muitas empresas. Eu ia até o cliente para conhecer a realidade que aquele cliente tinha. Então, você vai hoje numa metalúrgica, amanhã numa empresa de tecnologia, depois de amanhã numa empresa de advocacia. Enfim, hoje como consultor, quando eu entro numa empresa, não é que eu sei sobre tudo, mas quando fala-se daquilo que eu estou treinando, eu pelo menos tenho um pouco da linguagem daquela empresa. Então, o profissional de área comercial talvez seja aquele que mais aprenda dentro de uma empresa. Eu não tenho dúvida que sim, porque o profissional da área comercial eu tenho algumas funções dentro da empresa, né? Sou fundador, sou CEO. A função que eu mais gosto de fazer, e não é que eu não goste das outras, mas é que eu mais gosto, é vender. Por quê? Porque na minha leitura, o seu produto, independente de qual ele for, ele se desenvolve quando você está no cliente, não é atrás da mesa. Existe uma ilusão muito grande dos empresários que eu vou ficar atrás da mesa, atrás de uma tela, e que eu vou estudar muito e que eu vou produzir o que o cara quer. Não, você não vai produzir o que o cara quer. Até porque nem ele sabe o que ele quer em muitos momentos. O cliente, quem está atrás da mesa, não entende o que o cliente quer. Então, uma situação rapidamente que aconteceu essa semana comigo, eu estava falando com um gerente meu e ele falou, não, mas ele consegue fazer isso de outra forma. Eu falei, sim, ele consegue, mas só que daí ele tem que cancelar o cupom, ele tem que ir lá no ERP, mandar fazer, ou seja, um baita trabalho para o cara. Não, mas não, a questão não é se ele consegue ou se ele não consegue, a questão é a dor que dá para ele. Sabe quando você vai entender? A hora que você estiver lá na ponta. É muito importante pegar um cara desse, e isso não só para ele, é para o teu negócio. Olha que levar ele lá na ponta. Olha que interessante isso que você está falando, que é uma pérola. Porque nós existimos em qualquer que seja a nossa profissão, não importa qual a sua profissão, nós existimos para resolver o problema dos outros, não os nossos. O problema é que muitas vezes a empresa faz processo para ela. Sim. Ou seja, ela quer resolver o problema dela. A empresa faz processo visando produtividade, resultados, e ela está olhando o umbigo dela. Só que ela esquece quem compra, né? E daí ela perde. Você não quer perder cliente, entende seu cliente. E para entender cliente não é atrás da mesa. Não é dentro de um escritório. Quer entender o cliente, vai falar com o cliente. A sexta-feira, não é essa, retrasada, eu participei de uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Eu participei de um cliente pediu uma apresentação presencial. Falei, eu quero ir. Que eu não faço apresentação presencial, tem 10 anos, se não for mais. Fui até o cara, para você entender, não tem nem cadeira para você sentar. É esse o ambiente do cara. O varejo supermercadista, que era o caso desse cara, ele não tinha, e não tem problema. É muito legal esse lugar, porque você está entendendo o contexto, a realidade do cara. Né? E daí ali você vê a característica das pessoas, você entende como o cara pensa, você vê como que o seu produto, sua ferramenta e seu serviço atende o cara, se atende, se não atende. O meu discurso para ele de início foi o seguinte, nós vamos conversar. Se eu perceber que o meu produto não te atende, eu vou te aconselhar a não comprar. Muito bom. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto. Você, quando encontra um ex-colaborador, e isso é muito comum na vida do empresário, tá? Muito comum. Tenho certeza que isso acontece contigo, como acontece comigo até hoje. É semelhante a gente, quando encontra um ex-professor. A gente fala, nossa, você foi meu professor, né? Por quê? Porque tem alguma coisa que aprendeu. Claro, tem muito empresário que não deixa saudades, né? Mas o bom, aquele que é coerente, aquele que é correto, deixa saudades. O sujeito, ele encontra contigo, ele fala assim, poxa, você me ensinou uma coisa, uma frase que você me falou uma vez. O cara trabalhou 5, 6 anos com você, ele lembra de uma frase, só que essa frase mudou a vida dele. Olha quanto que isso realmente faz a diferença. Não tem dúvida. A gente vai tendo um monte de professores... E tem pessoas que marcam muito a sua história, positivamente e negativamente. E esses caras, se você é quem você é pelos acertos e erros. O Rubem Alves tem uma frase que ele escreveu, né, que estou onde estou pelos caminhos e descaminhos que eu percorri.
E é um fato. Rubem Alves, fantástico. É fantástico, esse cara é fera, né? E muitas vezes quem nos ensina também é aquele que está na hierarquia da empresa um pouquinho abaixo. O tempo todo. João, eu me lembro de frases também, mesma coisa, frases faladas por colaboradores que eu tive, que eu falava assim, pô, é isso. É isso. Eu aprendo todos os dias aqui no Café Corporativo com pessoas que passaram por aqui, como os meus colegas cinegrafistas, como os meus colegas editores, enfim, com os meus entrevistados. Por isso que o slogan do programa é Café Corporativo, uma universidade em sua tela, porque eu gosto de dizer que eu já assisti 430 e poucas aulas, né? Porque se é uma universidade, eu não faltei nenhuma aula, né? Pois é. E estou tendo outra aula aqui hoje contigo. E eu com você. Você é muito bom no que você faz. Essa troca que é importante, né, João? Sim. O aprendizado, ele acontece a todo momento. A questão é, você está apto a aprender? E para aprender, não adianta você fingir que você é humilde. Porque tem muita gente que finge que é humilde e é arrogante. Aprender é o seguinte, é dobrar o joelho, é estar disposto a ter 2 ouvidos, ouvir mais do que você fala, e entender a necessidade do cara. Porque se o cara está falando, ele tem um motivo de falar. Você pode até falar o seguinte, mas isso eu consigo resolver dessa outra forma. Tá bom. Isso te atende? Não sei, tem que ver se atende o cara. Eu tive em um evento esse quinta, sexta e sábado, agora. É um evento sobre carnes. O cara, ele começa... eu posso falar o nome dele aqui? Pode. Roberto Barcelos. Esse cara é fantástico. O evento começa falando de genética, de inseminação artificial, da qualidade do boi, como que se estuda. Aí ele fala de alimentação, e são 3 dias. E lá no último dia ele fala dessa carne sendo preparada, dessa carne no restaurante, dessa carne nas casas de carne. É todo um ciclo que tem. E quem fala? Quem está com o umbigo no balcão. Quem faz. Muito bom. Não vou te dispensar agora, não. Fica comigo no terceiro bloco. Combinado. Voltamos daqui a pouco. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje, falando com o meu amigo João Alarcon. E a gente até combinou que ia falar a respeito da importância da área educacional nas empresas e acabou que o papo foi para outro lado e a gente não falou, né? E o João está iniciando agora um trabalho forte também na área educacional, né, João? Sim, exato. E fala rapidamente para mim sobre a importância disso. O que acaba acontecendo? O empresário brasileiro, ele não é apoiado pelo governo. E ele não tem uma escola de empresários. Porém, tem muito empresário com muita bagagem na sua área, que ele pode ajudar outros empresários da mesma área com menos experiência. Em resumo, faixa branca para faixa preta. Sim. O faixa preta, faixa marrom, faixa roxa, ele tem condição de ajudar dali para baixo muita gente. Esse conhecimento que foi adquirido pode ser distribuído. E a minha opinião é assim, é muito saudável. Eu tenho um objetivo na vida, ajudar pessoas. Sim. Eu tenho um segundo, ganhar dinheiro com isso. Então faz muito sentido. E o bom disso tudo, para a gente poder encerrar o nosso papo, é dizer que ensinar faz a gente querer aprender mais. Porque tudo aquilo que eu ensino, uma hora, acaba. Se eu continuo querendo aprender, né, ou se eu quero ensinar mais, se eu quero ter longevidade, eu preciso aprender mais. Não tem dúvida. Que é a vida, né? Você está aqui para aprender. Eu também. Muito obrigado por ter vindo, João. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Espero que em breve você volte a falar com a gente aqui
no Café Corporativo, porque tem muito conteúdo seu. Conta comigo. Café Corporativo fica por aqui, mas volta na próxima semana. Enquanto isso, você nos assiste no YouTube, que é youtube.com.br/Café Corporativo, e também pode nos procurar nas redes sociais, que é Café Corporativo TV ou @Aguinaldo Palestrante. Até lá. Volto a falar com você na próxima semana, no próximo Café Corporativo, nesta Universidade em sua tela. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Neco, Empório da Carne, eleito o melhor açougue da cidade. Reduzir Jundiaí, especialistas na redução do INSS de obras.